Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos tratar sobre algumas notícias que aconteceram no São Paulo entre ontem, sexta-feira e também hoje, mas que não foram falados na data de ontem também nem sexta-feira, porque sexta-feira a gente fez um pré-jogo, ontem a gente fez um pós-jogo, né, falando sobre a vitória do Grêmio. Muito feliz, quem acordou hoje um domingão, muito feliz aí nesse final de semana pela vitória suada contra o Grêmio. Foi um jogo muito difícil. Eu critiquei bastante alguns jogadores, inclusive algumas pessoas falaram algumas coisas pra mim, mas enfim, não ligo, galera, não ligo, pra ser sincero, eu não ligo muito, mas é a minha opinião. Esse canal aqui, vamos falar sobre a minha opinião, sobre o que eu tô achando, e aí, se vocês discordarem de mim alguma coisa, vocês comentem aqui embaixo e eu respeito a opinião de todo mundo. O interessante é você respeitar a opinião do outro, né? Então, vamos tratar sobre alguns assuntos hoje. Vamos falar sobre o Igor Gomes. Inclusive, vocês entraram nesse vídeo justamente para falar sobre o Igor Gomes. Tem alguns dados dele para falar para vocês, por isso que justifica um pouco a crítica que eu fiz para ele ontem. Então, vamos agilizar sobre algumas coisas para enfim, chegar nesse assunto. Bom, primeira notícia boa, o Júlio Casares saiu, testou negativo para o Covid, então ele tinha ficado internado por um tempo, ele pegou Covid, ele tomou as 2 doses da vacina, estava ali totalmente vacinado, mas chegou a ficar internado em observação, ficou afastado da presidência do São Paulo por esses dias, e aí na data de ontem ele testou negativo para Covid, então está muito próximo de voltar às suas funções. Ficamos muito felizes por isso, esperamos que ele volte. Acho que depois dos últimos presidentes que o São Paulo teve, acho que até o momento ele é o melhor que a gente teve. Depois dos últimos, né, do Aidar, enfim, da segunda passagem ali do Juvenal, do Aidar e do Leco, né. Torcemos pela recuperação dele, que ele volte mais rápido para o São Paulo e que dê tudo certo, que ele siga trabalhando aí firme, que aparentemente pela gestão que ele está fazendo nesses meses que ele começou, dá pra ver que ele gosta do São Paulo, né, galera? Ele tá pensando no São Paulo. Bom, muita gente observou ontem que o Alexandre Corrêa, que é o auxiliar técnico do Hernan Crespo, ele é membro da comissão argentina, ele é preparador físico. Faltando 2 minutos, faltando mais ou menos 3, 4 minutos para acabar o jogo, ele gritou pro pessoal de campo acreditem, aos 46 minutos do segundo tempo, falando pro pessoal acreditar na vitória, não desistir, porque ali o jogo estava um pouco meio morno e o São Paulo, depois dos últimos 10 minutos, começou a agredir. O Reinaldo chutou uma bola na trave, chutou uma bola no ângulo lá que o goleiro fez uma baita defesa. Logo depois o Rigoni entrou, deu uma incendiada no jogo. E enfim, logo depois dele falar pro pessoal acreditem, 2 minutos depois saiu o gol da vitória do São Paulo, galera. Muita gente elogia esse Alexandre Corrêa, pela personalidade dele, que ele passa essa confiança. Ele é um membro ali que dá conselho para alguns jogadores, conversa, chama no canto, chama para conversar. É um jogador que é um membro da comissão técnica que incentiva, que tá ali para ajudar. Então, gostei dessa atitude dele falar isso para os jogadores, apesar de que nada mais é do que a função do jogador jogar os 90 minutos até o fim. Mas saímos com a vitória, né, galera? Bom, uma notícia bastante interessante também sobre o Rigoni, galera. O Rigoni, só para vocês terem uma ideia, com a camisa do São Paulo, ele fez 17 jogos até o momento. Parece que ele tá mais desses 17 jogos aí no São Paulo. Ele tá jogando muita bola mesmo. É o melhor jogador que a gente tem. Disparado, assim, sem dúvida nenhuma, para mim é ele, Miranda e Benítez nesses mesmos respectivos lugares aí. Ele, Miranda e Benítez são os 3 melhores contratações que a gente teve até o momento, galera. Ele tem 17 jogos, 7 gols, 5 assistências. Desses 17 jogos, ele teve 12 participações direta em gol, e ele tem uma participação, seja com gol ou assistência, a cada 92 minutos, ou seja, todo jogo ele tem uma contribuição, tanto com gol como com uma assistência, galera. Muito interessante, excelente jogador, baita achado do São Paulo. Tem 3 anos de contrato aqui com o São Paulo, chegou de graça. Então, melhor contratação de todas, né, galera? Principalmente porque chegou de graça e não foi pago absolutamente nada por ele, galera. Então,
Essa vitória do Grêmio foi para aliviar um pouco a pressão que o São Paulo tinha no Campeonato Brasileiro. O Crespo até falou na coletiva de ontem, falou assim que agora ele está focado no Palmeiras, sabe que é um jogo difícil e tem 2 dias para se preparar. Ele elogiou bastante a entrega dos jogadores, elogiou também, ele falou que se o placar fosse 1-1, ele não ia elogiar da mesma forma pela entrega que os jogadores teve, enfim, por não desistir até o fim. Outra coisa também, galera, o São Paulo quebrou um tabu ontem, que não ganhava há 5 jogos do Grêmio, né? Nos últimos 6 jogos, haviam sido 6 empates. Haviam sido 6 empates e o São Paulo quebrou essa sequência ontem. O São Paulo não vencia no próprio Morumbi desde 2015, com um jogo que foi 2-0, São Paulo e Grêmio, um gol do Luiz Fabiano e um gol do Rogério Ceni, antes do Rogério Ceni se aposentar, só para vocês terem ideia de como é difícil jogar com o Grêmio em casa, galera, como é difícil jogar com o Grêmio em casa. Bom, com essa vitória o São Paulo saiu da zona do rebaixamento, o Flamengo ganhou do Sport hoje, então o São Paulo saiu completamente da zona de rebaixamento e até a próxima rodada aí estamos salvos, estamos em 14º, se eu não me engano. Bom, falando um pouco sobre os próximos jogos, o São Paulo... Um dado muito interessante também, desde a derrota de 5-1 para o Flamengo, o São Paulo jogou 6 jogos e não perdeu os 6 jogos, ou empatou ou ganhou. Só para vocês terem uma ideia, depois da derrota do Flamengo, o São Paulo jogou com o Vasco da Gama pelo jogo de ida da Copa do Brasil, ganhou de 2-0. Depois empatou 0-0, aquele jogo roubado lá contra o Palmeiras no Morumbi, né? Que foi um jogo roubado, que expulsaram um jogador nosso, enfim, que teve 2 gols anulados, um pênalti, enfim. Aquela história toda lá que todo mundo sabe, né? Bom, aí depois teve o jogo de volta que o São Paulo ganhou de 2-1 lá em São Januário. Aí depois o São Paulo ganhou do Atlético Paranaense lá em Curitiba por 2-1. Aí o São Paulo empatou 1-1 no jogo das quartas de final pela Libertadores nessa semana passada, né? Na terça-feira. E aí o São Paulo ganhou agora aí o jogo contra o Grêmio por 2-1. Então, se você colocar na conta aí dos últimos 6 jogos, o São Paulo empatou 2. Que foram 2 jogos contra o Palmeiras, o jogo pelo Brasileirão roubado e o jogo pela Libertadores, quartas de final da Libertadores, no jogo de ida, que aconteceu agora na terça-feira. O próximo jogo do São Paulo vai ser justamente na terça-feira contra o Palmeiras, lá no Allianz Parque. Vai ser terça-feira, 9 horas da noite. Aí depois o São Paulo viaja para Recife para jogar lá na Ilha do Retiro contra o Sport no dia 22, no domingo. Aí o São Paulo já vai jogar na quarta-feira, no dia 25, o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza. Aí no domingo, do dia 29/8, vai jogar contra o Juventude lá no Rio Grande do Sul, lá no Sul. E aí depois vai ter o jogo contra o América, enfim. Aí depois que passar vai alterar os calendários também, até por conta de que caso passe pela Libertadores e pelo Fortaleza, aí vai ter que mudar o calendário por questão dos jogos. Agora vamos falar sobre o Igor Gomes, para finalizar o vídeo, vamos falar sobre ele. Bom, eu critiquei ele ontem, falei algumas coisas relacionadas a ele. Ele até chegou a dar uma declaração ontem, logo depois do jogo, ele deu uma entrevista, falou que lá em Cotia tem pressão sim, que quando perde parece que o mundo tá caindo, enfim, lá em Cotia tem pressão sim. Ele falou que muita gente fala que lá em Cotia não tem pressão, mas ele falou que existe essa pressão em cima deles. Ele falou que sim, que nunca ficou iludido quando o pessoal falou que ele era bom e também não ficou abatido quando o pessoal criticou ele. Ele falou que veio de Cotia preparado e consciente que o São Paulo não pode errar. E também falou que ele está no processo de evolução, que precisa marcar e também atacar, e que às vezes ele cansa também. Bom, eu até cheguei a falar ontem no vídeo que eu acho que quem estragou um pouco o futebol do Igor Gomes foi o Fernando Diniz. Porque você pode ver, lembra na época que o Fernando Diniz estava no São Paulo? Ele dominava a bola, sempre domina a bola e toca para o lado. Sempre domina a bola e toca para trás. O Fernando Diniz tinha sempre essa frescura de ficar tocando para o lado para o outro, pro lado para o outro. Não tinha tanta não era tanto vertical o futebol dele, de ir para cima e sempre para frente. Era sempre com esse toque de paciência. Eu acho que o Fernando Diniz contribui um pouco para esse meio que desleixo assim do futebol do Igor Gomes. Se vocês concordam comigo, comentem aqui embaixo. Bom, vou trazer alguns números para vocês do Igor Gomes, só para vocês terem uma ideia. O Igor Gomes jogou em 2021, nessa temporada
de 2021, 31 jogos. Desses 31 jogos, ele fez 3 gols, 3 assistências, 3 chances criadas de gol e 27 passes decisivos e 19 desarmes, galera. Esses são os números do Igor Gomes. Eu acho muito pouco pro futebol que ele vem apresentando. Muito pouco mesmo, assim. Ele é um jogador mediano, ele não compromete, mas também não ajuda tanto ali, né? Pra mim, a mesma opinião dele que eu tenho pra ele, eu tenho a mesma opinião pro Gabriel Sara também. E aí, galera, surgiu uma notícia ontem que um jornalista turco vazou uma notícia falando que o Tottenham está disposto a comprar o Igor Gomes. Estão falando em torno de 75 milhões de reais e pode chegar até 87 milhões de reais, galera. Parece que estão estudando essa proposta, lembrando que o empresário do Igor Gomes é o Wagner Ribeiro. O Wagner Ribeiro empresaria, acho que, se não me engano, o empresário mais famoso aqui do Brasil, né? Que ele, se não me engano, até empresaria o Neymar, enfim. Ele tem vários empresários, empresaria vários jogadores conhecidos aí, galera. E o Igor Gomes é um deles. Então aparentemente ele quer levar esse moleque para a Europa. Surgiu uma sondagem ali do West Ham. O West Ham estava de olho em 2 jogadores, ainda não chegou essa proposta. E parece que agora o Tottenham também está afim de entrar na parada, galera. Eu acho que se chegar a proposta, o São Paulo vai vender na hora, porque eu acho que se vender o Igor Gomes não vai fazer tanta falta assim, digo, em questão de futebol mesmo, de desempenho, pelo desempenho dele não ser tão bom e ele ser um jogador reserva, porque ele é um reserva hoje. Eu acho que aí o São Paulo vende sem pensar, assim, ainda mais chegando a 87 milhões ali na conta ali, como aconteceu com o Brenner no ano passado. Chegou ali a proposta de 90 milhões, o São Paulo vendeu na hora o Brenner. Eu acho que se acontecer a mesma coisa com o Igor Gomes, vai ser vendido, na minha opinião. Bom, comenta aqui embaixo a opinião de vocês, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Voltamos amanhã, espero que tenham gostado, valeu, falou, tamo junto. E é nóis, galera. Tenham um bom fim de domingo aí. Bom trabalho a todos amanhã. E voltamos amanhã com mais notícias. Valeu, falou, tamo junto, é nóis, galera. Falou.